hoje nós vamos ter uma tarde muito legal. É o nosso primeiro culto das crianças, dos Esperancinhas. Hoje vai ser power, vai ser muito legal. O que eu quero começar fazendo com vocês é a gente orar e depois a gente vai bater uma foto bem linda. Eu quero que você bata uma foto aí com a sua família, ou com seu pai, ou com a sua mamãe, ou com seu irmãozinho, com quem você estiver assistindo, porque a gente vai postar no nosso Instagram dos Esperancinhas, tá bom? Então vamos orar primeiro a Jesus para poder nós começarmos o nosso cultinho, tá bom? Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor está conosco. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nunca nos deixa só. Deus, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que o Senhor pode nos ajudar a fazer aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Abençoa o nosso cultinho, abençoa todas as crianças, abençoa toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. E aí, crianças, vamos lá tirar nossa fotinha? Peraí, deixa eu colocar aqui no meu celular para poder tirar a foto. Vamos lá. O tio Eduardo também vai tirar, vem. Pronto, aqui nossa fotinha já tá tirada, tá certo? E agora, crianças, a gente vai ter o nosso louvor. Então vamos todo mundo cantar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu quero ver se vocês adivinham pela música, tá bom? Vamos lá, tio Eduardo. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Rei Davi. Eu danço como Rei Davi. Me ajuda! Eu danço. Você tem que dançar na sua casa, tá? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Rei Davi. Eu canto como Rei Davi. Eu canto como Rei Davi. Se o Espírito de Deus, você ora, eu oro como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Rei Davi. Eu oro como Rei Davi. Eu oro como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus, eu grito! Como Rei Davi, eu danço, canto, pulo como Rei Davi. Eu danço, canto, grito. Eu danço, canto, pulo como Rei Davi. Eu oro, canto, grito como Rei Davi. Gente, eu tô sem voz. Deu pra adivinhar qual é a historinha que nós vamos falar hoje? Antes, a gente vai cantar mais uma musiquinha. Vai com a pessoa que está do seu lado e você vai cantar pra ela. Vai lá! Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, para sem vacilar, sem temer, sem chorar. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até. Vai! Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Amém, criançada? Gente, o que eu quero dizer pra vocês hoje é que Jesus é muito bom, tá bom? E hoje, acho que já deu pra perceber, não é?
que a nossa historinha vai ser sobre o rei Davi. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o rei Davi com vocês hoje é que... A primeira coisa que eu quero falar sobre o rei Davi com vocês hoje é que o rei Davi, ele amava louvar ao Senhor, ele amava adorar a Jesus e orar a Jesus. E eu quero perguntar a você, você tem feito isso na sua casa? Você tem falado com Jesus, conversado com Ele, mesmo que você tenha passado por algum problema difícil, ou não, que você esteja só na sua casa brincando, assistindo muitos desenhos, você tem tirado alguma hora do seu dia para louvar e adorar a Jesus? Pois é, isso é muito importante, e o rei Davi, ele fazia isso. Tia, mas por que você está falando disso? Por causa que nós devemos ofertar ao Senhor, nós devemos ofertar não só com dinheiro, porque, tia, eu sou criança, como eu vou dar dinheiro para Deus? Eu ainda não trabalho. Pois é, mas a gente pode ofertar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração a Jesus, tá bom? Então, isso é muito importante. Você precisa tirar uma horinha do seu dia para poder você ler a Bíblia. Para poder... Tia, mas eu não sei ler. Mas a sua mamãe ou seu papai podem ler para você. Então, você vai lá e diz assim, mamãe, papai, lê aqui a Bíblia junto comigo, conta uma historinha da Bíblia e ora junto comigo. Você pode orar quando você acorda, você pode orar quando você vai dormir. E quando você vai comer também, agradecer ao Papai do Céu pela sua comidinha, tá bom? Então, vamos ofertar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração, tá bom? E também, se você quiser ofertar com dinheiro, mesmo que você não tenha o dinheiro, mas o seu papai tem. Então você pode ir lá e falar com ele, papai, nós temos que honrar ao Senhor com as nossas ofertas, porque diz na Bíblia que nós temos que dar 10% de tudo que a gente ganha. E eu, papai, queria ofertar ao Senhor. Às vezes você pode ganhar uma mesadinha, né? R$5, R$10. E aí, por exemplo, se você ganhar R$10, você pode ofertar R$1 ao Senhor, que é 10% da sua mesada que você ganha, tá bom? E aí você faz o seguinte, você vai pedir para o seu papai mandar uma mensagem para o número da igreja, tá certo? Ele sabe qual é o número da igreja e aí você também vai poder ofertar e dizimar, tá certo? Agora nós vamos falar sobre a nossa história mesmo de Davi. Antes de tudo, gente, Davi, ele não era um rei. A gente sabe que ele se tornou um rei, que foi um rei que Deus amou muito, né? Segundo o coração de Deus. Mas antes, ele não era um rei. Ele era um menino que ele era... A Bíblia diz que ele era muito bonito, era ruivinho, mas ele era baixinho, ninguém acreditava nele, era magrinho. E sabe o que o seu pai mandava ele fazer? Mandava ele ficar cuidando das ovelhas, enquanto os seus outros irmãos, eles iam para a guerra, né? E o que significa isso, tia? É como se o próprio pai de Davi, olha, você já pensou isso? O próprio pai de Davi, ele tipo assim, não se importava tanto com Davi. Ele achava que Davi era pequeno, ele achava que Davi era fraquinho, enquanto seus outros irmãos, ele gostava muito e ele acreditava nos seus outros irmãos. E é aí onde eu quero começar a nossa historinha. Sabe qual é o título da nossa historinha? O título é Quando temos fé e acreditamos em Deus, nós somos fortes. Gente, Davi, ele amava ao Senhor e ele acreditava no propósito que Deus tinha para ele. Então, gente, você nunca pode deixar de acreditar no que Deus tem para a sua vida. Mesmo que o seu problema esteja muito difícil, sua família esteja passando por algum problema, na sua rua esteja acontecendo alguma coisa ruim, você não pode deixar de ter fé, você não pode deixar de acreditar em Deus. E sabe o que foi que aconteceu um dia com Davi?
Ele estava lá cuidando das suas ovelhas e os seus irmãos estavam na guerra. E o seu pai chegou para ele e disse: Davi, vá deixar comida para os seus irmãos, porque eles devem estar com muita fome. E aí Davi disse: tá bom, papai, eu vou. Quando ele chegou lá na guerra para deixar comida para os irmãos dele, existia, sabe quem lá? Um gigante bem grande. E o nome desse gigante se chamava Golias. Sabe o que Golias estava falando? Ele estava falando: eu quero ver quem é que vai me enfrentar. Gente, eu tô tentando imitar a voz de Golias, tá bom? Então ele falou: eu quero ver quem que vai me enfrentar. Ele era, gente, um soldado muito forte, muito grande do exército filisteu que estava afrontando o exército de Israel. E quando Davi chegou lá e viu o que Golias estava fazendo, Davi disse assim: eu não aceito isso. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou vencer esse gigante. Porque todos os outros soldados de Israel estavam com muito medo, mas Davi não. Davi confiou no Senhor. Ele teve fé que Deus podia fazer ele vencer aquele problema, aquele gigante. E aí ele pegou, sabe o que? Existia um rei na época, né? Que era Saul. Saul queria dar as armaduras dele para Davi, mas Davi disse: não, eu não consigo nem andar com essas suas armaduras, rei Saul. Eu vou lutar com o que eu tenho, que são 5 pedrinhas e um estilingue. E aí, quando ele chegou na frente de Golias, Golias disse: sabe o quê? Você acha que eu sou um cachorro para você vir com paus e pedras me afrontar? Hoje você vai morrer. E aí, sabe o que Davi disse para Golias? Davi disse o seguinte: eu não vou morrer, porque o Senhor vai me proteger. E eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele que vai me fazer vencer. E aí, Davi pegou uma pedrinha, colocou no seu estilingue, girou, 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 girou e pum! Na cabeça de Golias. E a Bíblia diz que só uma pedrinha entrou na cabeça dele e ele caiu de cara no chão. E Davi foi lá e cortou a cabeça dele. E depois todos os israelitas enfrentaram todo o exército filisteu e venceram a guerra. Gente, se nós tivermos fé em Jesus, Ele nos faz grande, Ele nos faz fortes. E aquele problema que nós não podemos enfrentar sozinhos, Ele nos ajuda a enfrentar. Davi matou um gigante com apenas uma pedrinha. E a Bíblia nos diz, lá em Mateus 17:20, tá bom? Eu vou ler agora para você. Diz assim: e Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Tia, essa tradução tá meio difícil, eu não consegui entender. O que quer dizer nesse versículo, gente? Que se nossa fé ela for como um grão de mostarda, ou seja, do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode todas as coisas. Tia, mas qual é o tamanho de um grão de mostarda? É muito pequenininho. E você sabe de uma coisa? Um grão de mostarda, ele é bem pequenininho, mas quando ele é plantado na terra, ele vira uma árvore muito, muito, muito grande. E foi isso que Jesus falou pra gente. Mesmo que a gente seja pequeno, se a gente confiar em Jesus, a gente pode fazer coisas grandes, grandes, grandes. Então, gente, se você acha que o seu problema é tão grande, você pode chegar para Jesus e falar: Jesus, eu não posso sozinho, mas o Senhor pode, me ajuda a resolver esse problema. Você pode orar a Ele e você pode ouvir também o que Ele vai falar para você.
Ele pode falar com você através de uma música, ele pode falar com você através também da Bíblia, da Palavra de Deus, quando você estiver lendo, e ele vai lhe ajudar a resolver esse problema, a matar esse gigante, assim como Davi fez. Porque Davi, como eu já disse para você, ele era bem pequenininho, ninguém acreditava nele, mas ele falou o quê? Eu vou contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Então, ele falou que Jesus era mais forte, que ele não conseguia, mas Jesus conseguia. Amém? Então, lembre-se, você é como uma sementinha de grão de mostarda, pequenininha, mas se você tiver muita fé, você vai se tornar grande. E qualquer problema que você tiver, Deus vai te ajudar a resolver. Tá bom? Faça como Davi, confie no Senhor e mate o gigante. E agora, a gente vai passar para a nossa atividade. Qual que vai ser a nossa atividade? Você vai pegar uma folhinha de papel, pode ser de caderno, tá bom? Uma folhinha, qualquer folhinha que você tiver, e você vai pegar alguma sementinha que você tiver na sua casa. Tia, mas como assim uma sementinha? Qualquer uma, tipo uma de feijão, ó, tipo um feijãozinho. Você já viu lá no seu colégio, quando a gente planta um feijãozinho, como nasce uma plantinha, não é? Então, o feijão também, ele é uma sementinha. Então, você pode pegar um feijãozinho, ou você pode até pegar arroz também, se você não tiver feijão, tá bom? E aí, você vai colar no papel e vai formar um nome chamado Davi. Para você não esquecer que se você confiar em Deus como Davi confiou, Ele vai te dar força e você vai resolver o seu problema. Então, olha como você vai fazer. Você vai pegar uma sementinha, tá bom? Como eu falei, pode ser de um feijãozinho. E você vai formar o nome Davi. Então, você vai lá, ó, cola o primeiro feijãozinho e vai formando a primeira letrinha do nome Davi. Qual é a primeira letrinha do nome Davi, gente? É o D, não é? Então, você vai formando a letrinha D. D de Deus, certo? O nosso Deus bem grandão. Depois, você vai formando a letra A. A de amor. O amor de Deus é tão grande por nós, então você vai formando a letra A. E depois você vai formando a letra V e a letra I, entenderam? E aí vai ficar o nome Davi. A nossa atividadezinha de hoje é essa. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a vida da sua família. E não vamos esquecer da musiquinha. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu sou forte como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu tenho fé como o rei Davi. Venço o gigante como o rei Davi. Amém? Um beijo pra vocês!